Olá, pessoal. Hoje é sábado, dia 3 de julho de 2021. Hoje eu vou estar gravando, tô igual o Faustão, né? Falando horário daqui a pouco, toda hora. Então vamos gravar a aula sobre o aprofundamento, né? E sobre um pouquinho sobre derivada e tentar implementar um método, ok? Entender um pouquinho mais essa questão da inclinação da reta, o quão importante isso é, e implementar o nosso primeiro programinha, um programinha para calcular raiz de função. Em particular, a gente quer calcular, por exemplo, raízes quadradas. Então, eu quero saber raiz quadrada de alguns números. Por exemplo, raiz quadrada de qualquer número. E ele é muito mais geral do que isso, né? Mas isso daqui vai ser um start, um motivacional, e eu vou começar com raiz quadrada de número, porque a gente está ainda engatinhando, ainda dando os primeiros passos no cálculo diferencial. Então, essa vai ser a proposta da aula de hoje, ok? Desse aprofundamento, e vamos lá, vamos começar isso daí. Então, vamos lá aqui, então. Então, vou começar a compartilhar aqui com vocês, né? O Paint, né? O desenho que eu fiz aqui dessa aula de aprofundamento. Vamos lá, é o seguinte, ó. A ideia é o seguinte, eu quero calcular a raiz dessa função aqui, ou seja, quando essa função, para que valor de x essa função aqui é nula. Vamos dizer que é uma função arbitrária qualquer que tenha derivada, pelo menos. Okay? Então, ela tem que ser diferencial. E aí, qual é o ponto aqui, né? Ou seja, então a gente fala isso que ela é, pelo menos de classe C1, né? A gente fala que existe a derivada e ela é contínua. Então, qual é o primeiro passo aqui? O primeiro passo é o seguinte, olha, eu tenho aqui o azul é a curva que foi dada, é um input, né? Um dado inicial, então você fornece essa curva. Aí, então, dado um valor inicial, ou seja, eu escolho um valor inicial aqui que eu vou atribuir, sei lá, eu escolho, por exemplo, eu quero achar a raiz de 2, então eu jogo isso aqui valendo 1, por exemplo. É um chute, né? Um valor inicial aqui que está mais ou menos próximo da minha raiz. Aí eu jogo o valor 1, aí ele vem aqui que é meu x0, então esse x0, aqui eu vou fazer esse x0. Se eu for calcular o valor dessa função de x0, vai dar aqui nesse ponto. Então, está aqui a função do ponto, ou seja, que é um f de x0. Aí que eu faço? A derivada, a reta tangente, a inclinação da reta, tem a seguinte estrutura, olha só. Então, se eu calcular a derivada da função, vou até ampliar um pouquinho mais aqui, ó. Se eu calcular a derivada da função, eu calcular a derivada dessa função aqui, quanto que ela vale? A derivada dessa função, ela vale, então, a inclinação da reta. Mas a inclinação dessa reta, o que é? Ó? É esse ΔY aqui, que é o f de x0, dividido por esse ΔX aqui. Ó. Quem que é esse ΔX? x0 menos x1. Lembrando que x0 está na frente aqui pelo meu desenho, né? Então vai ser x0 menos x1. Então tá aqui. Então a derivada é isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou isolar o x1, porque eu quero achar esse ponto aqui. Então uma vez que eu achei esse ponto, como que eu faço? É muito fácil. Só manipular isso daqui. Então eu faço isso multiplicando, isso dividindo. Eu estou assumindo, portanto, que a derivada é diferente de zero. Aí quando eu faço isso, eu isolo o meu x1. Se eu isolar o x1, vou obter esse resultado aqui, ó. Obter esse resultado aqui de azul. Mas aí eu vou fazer isso de maneira interativa. Como assim? Eu saio do x0, uso essa propriedade, acho o x1. Aí do x1, eu faço o mesmo procedimento aqui, ó. Vou fazer esse mesmo procedimento, vai ser um loop, né? Algo repetitivo. Então eu vou lá e faço de novo. Aí, quando eu sair do x, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, né? Quando eu sair do x1, eu venho e faço o mesmo procedimento e aí chego no x2. Quando eu sair do x2, então agora eu tenho meu x2 como start, eu venho e acho o x3, vai estar mais próximo ainda. E por aí vai. Então eu vou aproximando dessa forma. Então, portanto, a minha relação de recorrência é essa daqui, ó. Essa é a minha relação de recorrência. Eu tenho um dado ponto, aí eu vou achar o próximo por essa relação aqui. Aí eu vou achando tão próximo quanto eu queira. E aí, aonde eu paro? De acordo com o erro que você quer. Você escolhe um erro, né? De tal forma que a diferença entre esses dois pontos seja muito pequena, então eles estão muito próximos, né, um do outro, que observa, ó, isso daqui vai cada vez ficando mais próximo. Então o x3 vai estar muito perto do x2. Aí o x4 vai estar mais perto ainda do x3. E o x5 vai estar mais próximo ainda do x4, e por aí vai. Então vai ter essa relação de recorrência, ok? Aí vamos dar um exemplo aqui. Vou diminuir aqui, vou dar um exemplo para vocês de como a gente faz isso. Como eu faço para achar a raiz de 2? Ó? Então eu quero encontrar a raiz dessa função. Olha só, por exemplo, para achar a raiz de 2. Para achar a raiz de 2, eu posso pegar esse polinômio aqui, ó. Esse polinômio aqui, ó, ou seja, qual é a raiz desse polinômio? A raiz desse polinômio é a raiz de 2. Então, esse cara é igual a zero se o x vale raiz de 2. Então, se eu substituir lá o f igual a esse polinômio aqui,
esse algoritmo vai rodar e vai me dar o valor de raiz de 2 com quantas casas eu escolher. Okay? Mesma coisa para mim, se eu usar, por exemplo, como uma função cosseno. Qual é o zero da função cosseno? Eu quero usar, por exemplo, para o x está entre... ou seja, eu quero que o x esteja lá em cima, ou seja, na divisão entre o primeiro e o segundo quadrante. Então, o x vai dar π sobre 2. Então, eu vou achar então, o zero da função cosseno. Isso também é um outro procedimento para achar o valor da função π. Então, como que eu faço esse algoritmo? Esse algoritmo começa assim, ó. No primeiro ponto, eu vou definir, vou dar alguns atributos. Então, eu vou definir as seguintes variáveis. Eu vou definir o meu ponto de start, que eu vou começar, meu ponto de começo ali, que eu escolho, né, um arbitrário, tem que ser mais ou menos próximo, né? Se ele for muito longe, pode ser que por exemplo, na função cosseno, por exemplo, se eu escolher na função cosseno um valor que está muito longe assim, que está muito longe está fora desse intervalo aqui, o que vai acontecer? Ele pode, por exemplo, achar, em vez de achar π sobre 2, ele vai achar π sobre 2 mais 2π, por exemplo. Ou então mais π. Sei lá, π sobre 2 mais π, por exemplo, poderia ser. Porque aí vai estar lá embaixo, ou seja, vai estar entre o terceiro e o quarto quadrante. Então, eu tenho que dar mais ou menos uma aproximação, porque ele vai aproximar para o zero, mas pode ser que a função tenha mais zeros, tenha vários zeros, a função tenha, e aí eu não vou saber para qual ele está aproximando, mas ele vai aproximar para algum zero. Então, se eu quero saber exatamente aquele valor, ou seja, por exemplo, eu quero saber o π sobre 2, eu tenho que dar um x0 dentro desse intervalo para conseguir chegar aqui. Senão, vai cair em outros quadrantes. Ou seja, vai ser múltiplos, vai ser π sobre 2 mais kπ. Ou seja, então, onde o k é o número inteiro aqui. Então, vai cair numa dessas raízes. Ou seja, então tem uma questão geométrica aqui na escolha do x0. Tem que estar mais ou menos próximo, ou seja, senão vai convergir para outra raiz. Aí eu dou a função zero e dou o erro. Qual a precisão que eu quero? Essa precisão vai ser a seguinte. Então, assim, o xi mais 1 menos o xi vai dar que erro? Qual o erro? Qual o valor que você quer? Aí eu quero com 10 casas. Então, eu vou colocar esse daqui número como sendo, assim, 10 elevado a menos 10. Então, isso daqui vai dar 0,00000, um monte de zero, ou seja, 9 zeros, depois o 1. Okay? Então, isso daí vai dar 10 casas. Ok? Aí, então, esses são os meus inputs que eu defino, e depois eu também vou atribuir minhas variáveis auxiliares para fazer o teste. Então, eu vou definir minha variável teste, que vai ser esse erro que eu escolhi, que é o número positivo, mais 1, ok? Mais a variável de saída de resposta, que é o x, mais uma variável auxiliar que eu vou precisar para gerar essa interação aqui, ó. Vai ficar rodando essa interação aqui e guardar ainda o meu x0. Se eu não quero guardar o x0, eu não precisaria fazer isso, não. Mas essa é a ideia. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, ok. Então, uma vez que eu atribuí essas variáveis auxiliares, eu começo o meu loop. Então, eu faço o seguinte, olha, se esse erro aqui, se esse teste aqui, ou seja, que é o valor que eu estou testando, for maior do que o erro, então não está dentro do que eu espero. Então, ele vai rodar. Então, se isso daqui for verdade, ou seja, se essa diferença aqui, ou seja, o diferença entre os dois valores for maior, então ele vai continuar rodando, vai ficar fazendo a interação de novo. Então, primeiro, se o teste for maior que o erro, então ele vai começar o seguinte. Então, ele vai fazer, primeiro, o xi mais 1. Então, até que o xi, esse daqui vai ser o x1, por exemplo. Então, o out está valendo x0. Então, começa assim. Então, meu x1 está valendo o meu x0 menos o f de x0 sobre a derivada da função do ponto x0 também. Então, esse daqui vai ser meu x1. Aí eu faço o seguinte teste. x1 menos o x0 em módulo, né? Aí pronto, já defini o valor do teste e vou falar agora que o meu AUX, a próxima rodada, vai ser o meu x que eu acabei de calcular. Aí beleza, aí ele vem aqui, chegou aqui, o que o loop vai fazer? Ele volta e faz o teste. Olha, o teste é maior que o erro? Beleza, então roda de novo. Aí ele vai calcular o x2, então, lembrando, agora o AUX é o x1, ele vai calcular o x2, e aí vai fazer o seguinte, x2 menos o x1. E o meu AUX agora recebe o meu x2 para a próxima rodada. Aí ele vem e faz o teste. E vai fazendo esse teste até quando? Até essa diferença entre os dois valores consecutivos ser menor do que o erro. Ou seja, se essa diferença for menor que o erro, significa que a aproximação já está menor, ou seja, significa que o valor que eu calculei está menor que o erro. Então, o que eu faço? Se isso daqui for verdade, eu simplesmente esse meu x já é a resposta que eu espero. Então, eu coloco aí o loop para, porque aí não passa no teste, se não passou no teste, o loop para, e aí, portanto, agora eu tenho que só fazer imprimir isso daqui. Então, eu coloco o meu x, então eu coloco como output, ou seja, na tela, né, eu imprimo na tela a resposta.
A raiz e aí x é o valor que eu quero. E eu vou até colocar entre aspas, tem que falar que é a raiz que eu quero. Pronto. Esse é o algoritmo. Então, eu vou deixar esse algoritmo, essa ideia para vocês aí e vou pedir para vocês tentarem implementar em alguma linguagem de programação, por exemplo, MATLAB, matemática, tentar fazer isso daí, por exemplo, pode ser Java, pode ser Python, o que vocês quiserem, ok? Então, sucesso aí, espero que vocês consigam fazer, e daqui a pouco, ou melhor, no meio da semana, eu vou lá e implemento esse algoritmo aqui, do ponto de vista computacional. Eu vou lá e vou escolher uma linguagem, ainda não escolhi ainda qual linguagem fazer, mas eu vou lá e implemento isso daqui para vocês verem na prática como funciona. Ou seja, mas está aqui a ideia central e tentem implementar isso para vocês tentarem entender, ver como funciona essa questão essa taxa de variação instantânea, a derivada, né? E, portanto, adquirir uma habilidade não só de entender o conceito, mas de aplicar o conceito. Então, por hoje é só. Espero que realmente isso motive vocês para ver assim, o campo que está se abrindo agora diante de vocês através do cálculo diferencial e também integral. Okay? Então, bom estudo para vocês, um bom final de semana, um grande abraço, pessoal. Valeu!